No noivado de Lívia, a irmã do meu marido, o crachá no meu peito dizia: apoio doméstico. A mãe dele, Sofia, soltou um sorriso de escárnio. Você é só uma funcionária aqui. Sem cadeira, sem prato, sem lugar. Eduardo, meu marido, riu. Comida é para a família. Eu me levantei, tirei a aliança e disse: então eu não sou mais sua. O sorriso dele desapareceu. Mas aquilo era apenas o começo. Eduardo não sabia que eu estava em casa quando ligou para a mãe do nosso quarto. A mamãe está certa. Você precisa aprender sua posição, ele disse. E eu congelei do lado de fora da porta, segurando o cesto de roupa suja. O crachá de faxineira é perfeito. Talvez depois disso, Isabela pare de fingir que o negocinho dela é importante. Ele riu, gargalhou, sobre como os sócios dele iriam gostar de me ver ser rebaixada na festa de noivado de Lívia. Larguei o cesto em silêncio, fui para meu escritório em casa e abri a pasta que chamei de seguro. Dentro havia 6 meses de evidências documentadas do desvio de dinheiro de Eduardo na Faria Lima Investimentos. Eu esperava nunca precisar usá-las. Agora comecei a rascunhar um relatório anônimo para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, enquanto meu marido planejava minha humilhação no quarto ao lado. O cesto de roupa suja continha camisas de grife, cada uma passada perfeitamente como ele exigia, com um toque de goma no colarinho. Eu lavava a roupa dele havia 5 anos, não porque não pudéssemos pagar por ajuda, mas porque Eduardo insistia que isso mostrava a devida devoção da esposa. A mesma devoção que me fazia acordar às 5h45 da manhã todos os dias para preparar seu café gourmet da Serra da Mantiqueira enquanto eu revisava relatórios trimestrais de empresas falidas que estava reestruturando. Ele nunca soube que, enquanto dormia, eu estava salvando restaurantes tradicionais de São Paulo da falência, negociando com credores e construindo modelos financeiros que determinariam se famílias inteiras manteriam seus meios de subsistência. Meu escritório em casa havia se tornado um centro de comando nos últimos 3 anos. 2 monitores exibiam planilhas do restaurante do seu Antônio Romano, que perdia R$150 mil por mês. Antônio havia me ligado chorando na semana passada, dizendo que seu pai se reviraria no túmulo se soubesse que o negócio da família estava falindo. Eu já havia identificado os problemas. Custos de alimentos em 47%. Quando deveriam estar abaixo de 30%. 3 fornecedores cobrando a mais porque ninguém renegociava os contratos há 1 década. E um cardápio que não se adaptava à demografia do bairro, que havia mudado de famílias italianas para jovens profissionais que buscavam opções rápidas para o almoço. Eu consertaria tudo por uma fração do que as grandes consultorias cobravam. Mas, para Eduardo, isso era apenas meu pequeno hobby. A pasta seguro parecia mais pesada do que seu peso real. 6 meses atrás, notei discrepâncias nos arquivos do escritório de Eduardo. Ele havia se tornado descuidado, deixando documentos da Faria Lima Investimentos sobre a mesa, presumindo que eu estava muito focada no meu pequeno negócio para entender instrumentos financeiros complexos. Mas eu os entendia melhor do que ele. Linhas de despesas que não batiam. Custos de empresas do portfólio que eram, na verdade, despesas pessoais. Fundos de investidores desviados para contas rastreadas sob o controle de Eduardo. Desvio de fundos clássico, disfarçado de jargão de private equity. Eu fotografei tudo, criei backups criptografados e consultei discretamente Regina Vasconcelos, uma ex-procuradora federal que agora lidava com litígios corporativos. Isso é crime, ela havia dito, simplesmente. Quando você estiver pronta, isso acaba com a carreira dele. Eu esperava que esse dia nunca chegasse. Casamento significava proteger um ao outro, até mesmo de seus próprios crimes. Mas, aparentemente, casamento com Eduardo significava planejar minha humilhação pública enquanto eu passava suas camisas. Do quarto, a voz dele chegou clara. A festa de noivado será perfeita. Lívia está se casando com muito dinheiro com Felipe. E está na hora de Isabela entender a diferença entre sucesso real e brincar de empresária. A risada estridente de Sofia tilintou pelo viva-voz. Eles discutiram os detalhes, como o crachá estaria esperando na recepção, como não haveria cadeira na nossa mesa, como eles garantiriam que todos notassem que eu não estava sendo servida. Ela salvou a empresa do seu pai.
Sofia admitiu. Mas isso não a torna família. Ajuda é ajuda, não importa quão bem vestida. 18 meses atrás, essa ajuda havia trabalhado 16 horas por dia para salvar a indústria Serra Forte da falência. Ricardo Fontes, pai de Eduardo, havia construído a empresa por mais de 30 anos, mas a crise havia exposto todas as fraquezas em suas operações. Consultores tradicionais queriam 2 milhões de reais, apenas para avaliar a situação. Eu reestruturei tudo por 650 mil reais, redirecionando a produção para componentes de respiradores quando o mercado exigiu, renegociando contratos sindicais sem deflagrar greves e identificando ineficiências que custavam à empresa R$ 1 milhão de reais por mês. Salvei 200 empregos. Operários com hipotecas e filhos na faculdade mantiveram seus salários porque eu entendia a logística de manufatura melhor do que consultores que nunca tinham pisado no chão de uma fábrica. Sofia a havia visitado uma vez durante a reestruturação, franzindo o nariz na copa onde eu almoçava com os supervisores de linha. Essa gente, ela disse, sem se incomodar em baixar a voz. Isso é tão abaixo do nome Fontes. No entanto, o nome Fontes só sobreviveu porque eu impedi a falência. Os jantares de quinta-feira na mansão de Sofia nos Jardins se tornaram uma aula de resistência. Toda semana, pontualmente às 7 da noite, eu chegava com uma sobremesa caseira. Geralmente a torta de limão favorita dela, que levava 3 horas para aperfeiçoar. Ela dava uma mordida, declarava aceitável e, em seguida, passava a refeição dissecando minhas falhas. Isabela está ocupada com seu pequeno projeto de consultoria, ela dizia às amigas. ênfase em pequeno e projeto, como se eu fosse uma criança com uma barraca de limonada. Enquanto isso, a Nexus Advisory, minha empresa, acabara de ultrapassar os 7 dígitos em receita anual. Eu construí minha empresa a partir da mesa de jantar, com R$5 mil, R$5.000 de economia e um desespero com gosto metálico. 50 ligações frias para restaurantes falidos, 49 rejeições, um sim da pizzaria do Jeppe. Ele só concordou porque ofereci a primeira consultoria de graça. A filha dele revirou os olhos quando entrei. Uma jovem, mulher, nada parecida com os consultores de terno cinza que eles esperavam. Mas os números não mentem. Reduzi os custos deles em 35% sem sacrificar a qualidade, modernizei o sistema de pedidos e ensinei marketing de mídia social que trouxe clientes com menos de 40 anos pela primeira vez em anos. Jeppe contou a todos. Seu primo que tinha uma churrascaria, a padaria libanesa do outro lado da rua, o gastropub que estava há 3 semanas de fechar. Em 6 meses, eu tinha 8 clientes. Em 1 ano, contratei Ricardo Mendes, da consultoria Ícaro, porque não conseguia lidar com o volume sozinha. Agora, eu tinha 17 projetos de reestruturação ativos e uma lista de espera de empresas dispostas a pagar taxas premium pela ressurreição. Mas, para Eduardo, sucesso significava a Faria Lima Investimentos, significava reuniões de sócios em torres de vidro, significava o dinheiro de outras pessoas gerando retornos por meio de engenharia financeira que não criava nada real. Meu sucesso, salvar empresas de verdade, preservar empregos de verdade, era apenas meu pequeno projeto que me mantinha ocupada enquanto ele lidava com negócios de verdade. Salvei o rascunho da denúncia da CVM e abri um novo documento. Este seria diferente. Uma linha do tempo de cada crime financeiro, cada documento falsificado, cada investidor lesado. Regina Vasconcelos o protocolaria na segunda-feira de manhã, se necessário. A festa de noivado era no sábado. Até lá, Eduardo aprenderia que algumas posições não podiam ser ensinadas através da humilhação. Algumas posições eram conquistadas através de competência, integridade e a capacidade de destruir alguém usando seus próprios crimes contra eles. A ligação dele terminou com promessas à mãe sobre como o sábado seria divertido. Fechei meu notebook e voltei para a roupa, dobrando suas camisas com a mesma precisão que aplicava na auditoria forense. Cada vinco perfeito, cada colarinho exatamente como ele exigia. A esposa devota mantendo sua posição perfeita enquanto planejava a destruição completa do homem,
que achava que poderia diminuí-la na frente da elite financeira de São Paulo. O crachá de apoio doméstico seria a obra-prima de crueldade dele, mas o protocolo da CVM seria a minha. 2 semanas depois, em uma tarde cinzenta de terça-feira que ameaçava chuva, Lívia apareceu no nosso duplex sem avisar. Ela estava na nossa porta com o rímel escorrendo pelo rosto, o cabelo loiro, geralmente perfeito, preso em um coque bagunçado, vestindo calças de moletom e um moletom da FGV que a fazia parecer a estudante universitária que era antes de Felipe Medeiros arrastá-la para o mundo dele de startups, de tecnologia e promessas de venture capital. Acho que estou cometendo um erro terrível, ela disse, e eu a puxei para dentro antes que qualquer vizinho pudesse ver uma Fontes chorando em público. Deus me livre que a notícia chegasse a Sofia de que sua filha mais nova havia demonstrado fraqueza onde as pessoas pudessem testemunhar. Sentamos na minha cozinha enquanto eu preparava chá de verdade, com folhas soltas em um bule, e não os saquinhos que Eduardo insistia que eram bons. O anel de noivado de Lívia capturava a luz. 3 quilates cercados por diamantes menores, o tipo de anel que anunciava riqueza antes mesmo de quem o usava falar. Ela o girava no dedo, como se estivesse queimando. Felipe quer se casar no próximo mês, ela disse, a voz pequena. Ele diz que não adianta esperar, que devemos fazer isso antes que a empresa dele abra o capital. Ele fica bravo quando sugiro esperar até a primavera. Mantive meu rosto neutro enquanto minha mente corria. Felipe Medeiros comandava uma fintech chamada Pure Metrics, que alegava revolucionar o processamento de pagamentos para pequenas empresas. Eduardo a havia mencionado 2 vezes no jantar, impressionado com os números de crescimento. Mas algo na voz de Lívia acendeu meus instintos de consultora. Conte-me sobre a raiva, eu disse, com cuidado, servindo seu chá. Não é raiva de verdade, é pressão, tipo quando ele me mostrou o acordo pré-nupcial que os advogados dele prepararam. Aparentemente, preciso abrir mão dos direitos à empresa dele, a quaisquer futuras empresas, e concordar com a confidencialidade sobre os negócios dele. Quando pedi para meu próprio advogado revisar, ele disse que eu estava sendo dramática. Naquela noite, depois que Lívia saiu, fiz o que faço de melhor, pesquisei. A empresa de Felipe mostrava métricas impressionantes no papel, 2 milhões de usuários, 40% de crescimento trimestre a trimestre. Parcerias com 3 grandes bancos, mas eu sabia ler nas entrelinhas. Meus contatos nos bancos nunca tinham ouvido falar da Pure Metrics. O crescimento de usuários seguia padrões que eu tinha visto em empresas fraudulentas. Muito linear, muito consistente, carecendo das flutuações orgânicas de adoção real. Pela manhã, eu tinha a verdade. Felipe estava inflando as métricas para garantir seu financiamento da Série B. Os 2 milhões de usuários eram principalmente bots. As parcerias bancárias eram cartas de intenção, não contratos reais. A empresa dele estava há 3 meses de implodir. E ele precisava se casar com Lívia rapidamente para garantir o fundo fiduciário dela como tábua de salvação de emergência. Documentei tudo em uma pasta segura. Mas contar a Lívia exigiria timing. Ela precisava descobrir isso naturalmente, não ficar na defensiva sobre suas escolhas. 3 dias após a visita de Lívia, Sofia me ligou diretamente. Ela nunca ligava para Eduardo sobre dinheiro, só para mim. Isabela, querida, ela começou, o que significava que ela queria algo caro. Houve um pequeno contratempo com os impostos da herança do Ricardo. É bem urgente. 250 mil dólares, 250 mil reais, a serem pagos até o final do mês. Meu acordo de divórcio está preso em alguma questão legal tediosa. Você entende como essas coisas acontecem. Eu entendi perfeitamente. A mulher que acabara de postar fotos no Instagram das férias em St. Bart's, que havia comprado um Range Rover novo no mês passado, que usava relógios Cartier diferentes em cada jantar de quinta-feira, precisava de 250 mil reais para impostos imaginários. Claro, eu disse suavemente. Envie-me a documentação fiscal e eu lido com o pagamento diretamente para a Receita Federal. Silêncio. Então, é mais fácil se você apenas transferir para minha conta. Eu cuido da papelada. Eu concordei, transferi o dinheiro e imediatamente contratei um auditor forense através da minha empresa. O que ele encontrou foi notável.
Durante seu divórcio do irmão de Ricardo, Guilherme, Sofia Vaughan havia escondido 11.500 mil dólares, 11.500.000 reais, em contas nas Ilhas Cayman. Ela alegou pobreza no tribunal, saindo com pagamentos maciços de pensão alimentícia, enquanto estava sentada sobre uma fortuna que deveria ter sido dividida. Os 250 mil reais que acabei de enviar provavelmente estavam financiando sua próxima farra de compras enquanto ela se fazia de vítima de atrasos burocráticos. Enquanto isso, Eduardo havia se tornado um fantasma em nosso casamento. 3 meses atrás, ele perdeu nosso jantar de aniversário, alegando uma emergência com uma empresa do portfólio. Sentei-me sozinha em um restaurante de luxo na Vila Olímpia, observando a vela queimar enquanto o garçom tentava não parecer com pena. No meu aniversário no mês passado, ele esqueceu completamente até que sua assistente o lembrou às 4 da tarde. Então, ele enviou flores de supermercado com um cartão genérico. Mas as reuniões de sexta-feira eram o que realmente contavam a história. Todas as sextas-feiras, por 3 meses, Eduardo tinha reuniões de sócios de emergência no Hotel Palácio. Ele deixava o celular no carro, alegando que os sócios exigiam foco total. Ele voltava cheirando a perfume que não era o meu. Chanel número 5, caro e clichê. Seu colarinho tinha vestígios de maquiagem que ele tentava limpar. Seus extratos de cartão de crédito, que eu administrava porque ele não se incomodava com tarefas administrativas, mostravam cobranças de serviço de quarto para 2, champanhe e café da manhã. Eu sabia o nome dela. Patrícia Dantas, associada sênior da Faria Lima Investimentos, MBA pela FGV, noiva de outra pessoa, mas aparentemente flexível sobre exclusividade. Eu tinha fotos da filmagem de segurança do hotel que meu investigador conseguiu. Eram condenatórias e claras, mas eu as arquivei com a evidência de desvio de fundos, construindo meu arsenal enquanto fingia ser a esposa alheia, focada em seu pequeno negócio. O convite chegou em uma quinta-feira, entregue em mãos por um mensageiro. Relevo dourado em papel cartão creme tão grosso que podia ficar em pé sozinho. A honra da sua presença é solicitada na celebração de noivado de Lívia Fontes e Felipe Medeiros, endereçado ao Sr. Eduardo Fontes, apenas a ele. Onde está o meu? Perguntei no jantar, segurando o convite. Eduardo mal olhou para cima de seu celular, onde provavelmente estava mandando mensagem para Patrícia sobre a próxima reunião de sexta-feira. A mamãe provavelmente esqueceu de incluir seu nome. Você sabe como ela é com detalhes. Sofia Fontes nunca tinha esquecido um detalhe na vida. Ela se lembrava da contagem de fios de seus lençóis, da safra dos vinhos servidos em jantares de 3 anos atrás e de exatamente quanto custava a joia de cada pessoa em cada evento. Isso não era esquecimento. Isso era deliberado. Devo confirmar a presença de nós dois? Perguntei, testando-o. Obviamente você virá, ele disse, finalmente olhando para mim com irritação por eu ter interrompido qualquer flerte que ele estivesse conduzindo por mensagem. Apenas use algo discreto, sabe? Para não ofuscar a noiva. Algo discreto, como se eu fosse o tipo de mulher que apareceria no noivado da irmã dele de lantejoulas e roubaria a atenção. Como se minha própria presença precisasse ser diminuída, feita menor, menos perceptível. Como se eu devesse praticar ser invisível antes que eles oficializassem com um crachá. Naquela noite, fiquei em nosso closet olhando minhas roupas. Os vestidos que ele havia dito que me faziam parecer que eu pertencia. Os ternos que eu usava para reuniões com clientes. O guarda-roupa cuidadoso e calculado de uma mulher tentando se encaixar em um mundo que já havia decidido que ela não pertencia. Peguei um vestido preto, simples e elegante. O tipo de coisa que você poderia usar em um jantar de negócios ou em um funeral. Seria perfeito para o que estava por vir. O sábado chegou envolto no frio do final de setembro. O tipo que fazia você procurar um casaco, mas depois perceber que pareceria arrumada demais. Fiquei em frente ao espelho do nosso quarto às 6h30, o vestido preto caindo perfeitamente, minha maquiagem aplicada com a precisão de alguém se preparando para a batalha, em vez de para a celebração. O esgotamento que vi refletido ia mais fundo do que noites sem dormir revisando planilhas.
Era o cansaço profundo de manter um casamento que se tornara arte performática. Eduardo saiu 2 horas antes para um happy hour com clientes antes da festa. O mesmo happy hour que exigia reaplicação de perfume e uma camisa nova. Embora ele supostamente estivesse no escritório o dia todo, ele beijou minha bochecha distraidamente. Me disse para não esperá-lo. Que me encontraria no solar da serra. A crueldade casual de me fazer chegar sozinha ao noivado da irmã dele nem sequer se registrou em seu rosto. Dirigi meu próprio Mercedes, serpenteando pelo Itaim Bibi em direção ao local. O carro ainda cheirava fracamente ao condicionador de couro que Eduardo insistia em aplicar mensalmente. Outro daqueles detalhes que importavam mais do que se sua esposa tinha alguém para entrar junto. Em cada semáforo, eu checava meu celular, confirmando que Ricardo Mendes havia recebido os arquivos criptografados, que Regina Vasconcelos estava de prontidão, que minha documentação daquela noite seria admissível, se necessário. O estacionamento com o manobrista do Solar da Serra já estava cheio de carros que custavam mais do que a maioria das casas das pessoas. Estacionei entre uma Bentley branca e uma Maserati preta, ambas provavelmente pertencentes aos sócios de Eduardo, que viam casamentos como oportunidades de fusão e esposas como ativos ou passivos em seus balanços sociais. O manobrista era jovem, talvez 22 anos, provavelmente pagando a faculdade. Ele pegou minhas chaves com o tipo de deferência reservada a pessoas que podiam pagar para estar ali. Lá dentro, o hall de entrada brilhava com aquela combinação particular de mármore e ambição que caracterizava os locais de elite de São Paulo. Aglomerados de colegas de Eduardo estavam perto do bar e ouvi meu nome pairar na conversa deles. Aquela é a que pensa que é consultora de negócios, alguém disse, não tão baixo. Eduardo a deixa brincar com aquele pequeno negócio dela. Eles riram, o som agudo como o tilintar de taças de champanhe. Passei por eles em direção à mesa de check-in, meus saltos clicando contra o mármore com precisão metronômica. Cada passo era deliberado, controlado, a caminhada de alguém que pertencia, mesmo quando cada sussurro sugeria o contrário. A mesa estava coberta com linho marfim, atendida por uma jovem usando pérolas que provavelmente custavam mais do que seu salário mensal. Isabela Fontes, eu disse claramente. Ela sorriu, começou a folhear a lista. O sorriso vacilou. Ela folheou novamente, passando o dedo bem cuidado pelos nomes. Uma terceira vez, mais devagar agora, e eu observei o rubor subir pelo pescoço dela. Me desculpe, poderia repetir o nome? Isabela Fontes, F-O-N-T-E-S. Ela olhou para mim com genuína aflição. Depois para algo debaixo da mesa. Sua mão tremeu levemente ao pegar um crachá escondido separadamente dos outros. Ela o deslizou pela bancada de mármore, exatamente quando Sofia se materializou ao meu lado em um Chanel cor de champanhe, cronometrada com a precisão de alguém que estava observando por aquele exato momento. O crachá dizia Isabela, apoio doméstico em uma caligrafia elegante. Ah, Isabela! Sofia anunciou, sua voz aguda para ser ouvida em todo o hall. Você é apenas uma funcionária aqui? As palavras caíram como o veredito de um juiz. Conversas pararam no meio da frase. Banqueiros de investimento se viraram de seus uísques. Gestores de hedge funds pausaram seus networking. 300 membros da elite financeira de São Paulo de repente tiveram seu entretenimento noturno. Assistir a Sofia Fontes designar publicamente sua nora como ajuda contratada. A de trás, alguém sussurrou. A que salvou a indústria Serra Forte? Outra voz respondeu. Aparentemente, ela é auxiliar doméstica agora. Alguém realmente tirou uma foto com o celular. Peguei o crachá, estudando-o como evidência em um depoimento. O papel cartão era caro, a impressão profissional. Isso não era um erro de última hora. Isso havia sido encomendado semanas atrás, aprovado, pago e deliberadamente separado dos crachás de convidado. Devo acompanhá-la até a entrada de serviço? Sofia perguntou docemente. Os funcionários costumam entrar pelos fundos. Prendi o crachá no meu vestido com as mãos firmes e caminhei para o salão de festas. A mesa 3 estava posicionada perfeitamente para máxima visibilidade, perto o suficiente da mesa principal para dar importância, longe o suficiente da saída para evitar uma partida discreta. 7 cadeiras cercavam 8 lugares.
A lacuna onde meu assento deveria estar gritava mais alto do que qualquer anúncio. O espaço vazio havia sido cuidadosamente mantido. Ninguém havia mudado as cadeiras acidentalmente para preenchê-lo. Aquilo era humilhação arquitetônica. Fiquei ao lado do vazio, onde meu lugar deveria estar, observando as amigas de Sofia notarem a cadeira que faltava, verem meu crachá e entenderem o entretenimento da noite. A esposa do prefeito realmente ofegou. O marido de um juiz federal pegou o celular para mandar mensagem para alguém, provavelmente compartilhando a fofoca deliciosa da degradação pública de Isabela Fontes. Eduardo chegou 40 minutos depois e sim, eu ainda estava de pé. Ele entrou com a confiança de alguém que havia tomado exatamente 3 doses de uísque. O suficiente para coragem, mas não o suficiente para enrolar a língua. Seu colarinho tinha vestígios de batom que ele não se incomodou em verificar. O tom de Patrícia, aquele rosa coral que ela usava em todos os eventos da empresa. O cheiro do Chanel número 5 dela pairava ao redor dele como evidência. Ele me viu de pé, viu a cadeira que faltava, viu o sorriso satisfeito da mãe, viu seus sócios da Faria Lima Investimentos observando de 2 mesas de distância, e ele riu. Não uma risada nervosa, não uma risada desconfortável, uma risada genuína e divertida, como se alguém tivesse contado uma piada particularmente inteligente. Relaxa, Isabela, ele disse, pegando o vinho já servido em seu lugar. Comida é para a família. Comida é para a família. 5 anos de casamento, 3 anos construindo uma empresa que salvou negócios. 18 meses atrás, resgatando todo o legado industrial de seu pai, e eu não era família o suficiente para uma cadeira, para um prato, para a dignidade básica na frente de pessoas cujo respeito ele ansiava desesperadamente. Senti aquele momento cristalino de clareza que surge quando um casamento morre. Não a morte lenta de deixar de amar, mas a morte instantânea de perceber que você nunca foi amada. Eu era um acessório que se tornou inconveniente. Uma coadjuvante que havia esquecido que não deveria ter seus próprios enredos. Peguei minha aliança, o diamante de 2 quilates que Eduardo escolheu para impressionar seus sócios, em vez de me agradar. O metal estava quente na minha pele, familiar após 5 anos sem tirá-lo. Eu a retirei com lentidão deliberada, deixando as luzes do teto capturarem cada faceta do diamante. O movimento chamou a atenção. Conversas nas mesas próximas pararam. Alguém realmente largou o garfo no meio da mordida. Eu coloquei a aliança na toalha de mesa branca com uma precisão que fez o clique suave ecoar. O som se propagou mais longe do que deveria, silenciando mesas em ondulações crescentes, como pedras caídas em água parada. Então eu não sou mais sua, eu disse, minha voz clara e alta. A risada de Eduardo morreu. Seu rosto passou por uma série de expressões. Confusão, constrangimento, depois a percepção de que eu estava falando sério, que sua esposa acabara de tirar a aliança na frente de todo o ecossistema financeiro de São Paulo, que a mulher que ele designou como a auxiliar doméstica acabara de pedir demissão do seu posto. Virei e caminhei em direção à saída, meus saltos marcando cada passo contra o mármore. Atrás de mim, o caos irrompeu. Cadeiras raspando, vozes subindo, o grito agudo de Sofia. Eduardo, faça alguma coisa! Mas eu não olhei para trás. 300 membros da elite de São Paulo se lembrariam daquela noite, contariam a história em outras festas, se perguntariam que tipo de homem ria enquanto sua esposa ficava sem cadeira. Eles pensaram que haviam testemunhado o clímax. Eles estavam errados. Este era apenas o ato de abertura. O estacionamento do Solar da Serra estava estranhamente silencioso após o caos que deixei para trás. Minhas mãos estavam firmes no volante do Mercedes, mais firmes do que estiveram em meses de fingir que estava tudo bem. Peguei meu celular e liguei para Ricardo Mendes. 3 toques. Ele atendeu, mesmo sendo quase 9 da noite de um sábado. Execute o projeto Revelação, eu disse sem preâmbulo. Houve uma pausa. Apenas um bater de coração. Então, a voz dele veio clara e profissional. Confirmando a execução do projeto Revelação. Protocolos de congelamento de ativos iniciando agora. Preservação de documentos completa. Protocolo CVM preparado para submissão. 6 meses atrás, sentei no escritório de Ricardo com uma caixa de evidências.
cópias dos relatórios adulterados de Eduardo, fundos desviados, dinheiro de investidores rastreado para contas pessoais. Ricardo revisou tudo com a minúcia de alguém que passou 10 anos na consultoria Ícaro antes de se juntar à minha empresa. Isso é fraude de nível prisional, ele havia dito em voz baixa. Construímos o projeto Revelação naquele dia, um plano de resposta completo para quando, e não se, a traição de Eduardo se tornasse insuportável. As contas serão congeladas dentro de 1 hora, Ricardo continuou. Nosso auditor forense tem tudo documentado. Regina Vasconcelos foi notificada. Dirigi para casa pelas ruas tranquilas do Itaim Bibi, passando por casas onde famílias normais estavam tendo noites de sábado normais. Nenhuma humilhação pública, nenhum crachá de apoio doméstico, nenhuma cadeira faltando nas mesas de família. O dúplex estava escuro quando cheguei. Claro, Eduardo não tinha voltado para casa. Ele provavelmente ainda estava no solar da serra tentando explicar aos sócios por que sua esposa acabara de encenar uma separação pública em um evento social. Eu me servi exatamente uma taça de vinho e abri meu notebook no escritório em casa. O portal de denúncias da CVM carregou lentamente, como se estivesse me dando tempo para reconsiderar. Eu não precisava de tempo. Cada arquivo que carreguei foi meticulosamente etiquetado. Fundo 3 Faria Lima Investimentos. Alocação indevida, documentação de despesas pessoais, relatórios falsificados de empresas do portfólio. 27 arquivos no total, cada um prego no caixão profissional que Eduardo havia construído para si mesmo. Meu celular vibrou. Eduardo, deixei tocar até cair na caixa postal, depois de novo e de novo. Na 5ª chamada, fiquei curiosa o suficiente para verificar o identificador de chamadas. Números diferentes, o telefone do escritório, o celular dele, a sala de conferências dos sócios. À meia-noite, eu tinha 17 chamadas perdidas. Finalmente, ouvi o correio de voz que ele deixou após a 12ª tentativa. Isabela, isso é ridículo. Seja lá o que você está tentando provar, você provou. Me ligue de volta. A voz dele estava controlada, como a de um advogado. O tom que ele usava com clientes difíceis. A mensagem da 13ª chamada foi diferente. Precisamos discutir isso racionalmente. Você está emocional. Vamos conversar sobre o que está incomodando você. Na 16ª mensagem, o desespero havia surgido. Os sócios estão fazendo perguntas. Você entende o que está fazendo? Você está destruindo tudo o que construímos. Tudo o que construímos. Como se ele tivesse contribuído com algo para a minha empresa, além de condescendência. Como se seu desvio de fundos e seus casos extraconjugais estivessem construindo, em vez de destruindo. Às 5h30 da manhã de domingo, minha campainha tocou. Regina Vasconcelos estava na minha porta em um terno impecável. Apesar da hora profana, carregando uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Ela dirigiu direto de sua casa após a ligação de Ricardo. Vamos revisar suas opções, ela disse, espalhando pastas Manila pela minha mesa de jantar como se estivesse distribuindo cartas no jogo de pôquer de apostas mais altas do mundo. A primeira pasta continha os maiores sucessos de infidelidade de Eduardo. Fotos do Hotel Palácio, recibos de cartão de crédito com data e hora, declarações juramentadas de funcionários do hotel que foram pagos para olhar para o outro lado. Patrícia Dantas aparecia em destaque, mas ela não estava sozinha. Havia Jennifer da viagem a Hong Kong, Maria da conferência em Miami. Cada uma documentada com a precisão de alguém construindo um caso. A cláusula de infidelidade do acordo pré-nupcial é de ferro, Regina explicou, batendo em um parágrafo específico com a unha bem cuidada. Perda total das reivindicações de ativos conjugais, mais danos por prejuízo à reputação. Ele não leva nada da sua empresa, nada das suas contas, e ainda lhe deve compensação. A segunda pasta era ainda mais prejudicial. As alocações fraudulentas de fundos da Faria Lima. Investimentos expostas em clareza de planilha. Dinheiro de investidores desviado para contas pessoais, depois habilmente disfarçado como despesas de empresas do portfólio. Crime federal. Este é território de crime federal, Regina disse em voz baixa. Assim que a CVM receber isso, não há como parar para a investigação.
Os sócios dele se distanciarão imediatamente. As acusações criminais são prováveis. A terceira pasta continha minha opção nuclear. As contas offshore escondidas de Sofia. 500 miles, 11 milhões e 500 mil reais, que deveriam ter sido divididos em seu divórcio, escondidos nas Ilhas Cayman, enquanto ela chorava pobreza no tribunal. O advogado do ex-marido dela achará isso muito interessante, Regina observou. As cláusulas de recuperação por si só a levariam à falência. Trabalhamos em cada documento, cada estratégia, cada resultado potencial. Regina tinha o tipo de preparação completa que vinha de 20 anos destruindo homens ricos que pensavam ser intocáveis. No final daquela noite, ainda domingo, meu telefone tocou com um número que não reconheci. Quase não atendi, mas notei o código de área. São Paulo, do interior, que eu sabia que Lívia usava para a faculdade. Isabela? A voz era pequena, assustada. É a Lívia. Estou no seu hall. Posso subir? Ela estava na minha porta 5 minutos depois, parecendo destruída. Calças de pijama por baixo de um moletom da FGV, sem maquiagem, vestígios de rímel ainda visíveis do choro. Em suas mãos, ela segurava páginas impressas com realces e notas manuscritas nas margens. Pesquisei a empresa do Felipe, ela disse, a voz mal audível. Depois do que você disse sobre verificar as coisas, os números não batem. Fiz chá enquanto ela espalhava sua pesquisa pela bancada da minha cozinha. Ela havia feito um bom trabalho, melhor do que eu esperava de alguém sem formação financeira. Gráficos de crescimento de usuários que mostravam padrões impossíveis, anúncios de parceria que levavam a sites mortos, perfis de LinkedIn de funcionários que não existiam. É tudo falso, não é? Ela perguntou, olhando para mim com olhos que já sabiam a resposta. Sentamos no chão da minha cozinha, encostadas nos armários, compartilhando chá e a verdade. Expliquei como descobri a fraude, porque esperei para lhe contar como Felipe estava usando o noivado deles para acessar o fundo fiduciário dela antes que a empresa dele desmoronasse. Você estava me protegendo, ela disse lentamente, enquanto a mamãe te chamava de faxineira. Enquanto Eduardo estava... Ela se interrompeu, novas lágrimas começando. Você foi a única que sempre foi gentil comigo, eu disse honestamente. Quando me casei com Eduardo, você me acolheu. Você nunca me fez sentir que eu não pertencia. Você foi a única que realmente agiu como família. Ela sussurrou. Conversamos até quase meia-noite, planejando como ela confrontaria Felipe, como se protegeria legalmente e financeiramente. Entreguei-lhe o cartão de Regina Vasconcelos, prometendo cobrir os honorários advocatícios eu mesma. Quando ela finalmente saiu, me abraçou com o desespero de alguém que acabara de perceber o quão sozinha estava em sua própria família. Fiquei no meu duplex vazio depois, cercada pelas evidências de traição sistemática e crueldade calculada. Amanhã, os documentos seriam protocolados, as contas seriam congeladas, as investigações começariam. O império da família Fontes começaria seu colapso. Mas naquela noite, na minha cozinha com Lívia, lembrei-me por que estava fazendo isso. Não apenas por vingança, embora isso fosse satisfatório, mas porque alguém tinha que proteger as pessoas que eles afirmavam amar enquanto destruíam. Alguém tinha que ser a família que eles fingiam ser. A manhã de segunda-feira chegou com aquele ar outonal fresco que tornava tudo mais nítido, mais claro. Eu já estava na minha mesa quando o primeiro dominó caiu exatamente às 8 horas. Meu telefone vibrou como uma notificação de correio de voz de um número que eu conhecia bem, a linha privada de Sofia. Eu a reproduzi no Viva Voz enquanto revisava meus e-mails matinais. Sua ninguémzinha vingativa, como você ousa? Você tem alguma ideia do que fez? O advogado do Guilherme acabou de me entregar os papéis. Eles sabem das contas nas Ilhas Cayman. Eles sabem de tudo. A mensagem continuou por mais 3 minutos, alternando entre ameaças de ação legal e tentativas desesperadas de negociação. Ela usou palavras que eu nunca tinha ouvido de seus lábios perfeitamente pintados antes. A matrona polida dos jardins havia rachado completamente, revelando a mulher desesperada por baixo que havia escondido 11.500 mil dólares, 11 milhões e 500 mil reais, enquanto alegava que não podia comprar mantimentos durante o divórcio. Excluí o correio de voz e abri um e-mail de Regina Vasconcelos.
O assunto dizia, simplesmente, clawback iniciado. O advogado de Guilherme havia protocolado moções de emergência naquela manhã. As contas de Sofia estavam congeladas, pendentes de investigação. Ela devia 4 milhões de reais em multas, mais os 11 milhões e 500 mil reais, originais, que ela havia ocultado. Seu Range Rover seria apreendido até o final da semana. Às 9h15, meu telefone tocou. Ricardo Mendes ligando do carro dele. Você precisa ver uma coisa, ele disse sem cumprimentar. Verifique seu e-mail. A filmagem de segurança da Faria Lima Investimentos acabou de vazar. O vídeo estava granulado, mas claro o suficiente. Eduardo, em seu escritório de canto às 7h43 daquela manhã, lendo algo na tela do computador. Seu rosto foi de confuso a em pânico a enfurecido no espaço de 30 segundos. Então, ele pegou seu notebook e o atirou contra a parede de vidro do escritório com força suficiente para deixar uma rachadura em formato de teia de aranha. O som da tecnologia se quebrando se misturou aos gritos dele para que sua assistente ligasse para seu advogado imediatamente. O que a filmagem de segurança capturou em seguida foi ainda mais prejudicial. 3 analistas juniores parados, congelados no corredor, celulares levantados, gravando o colapso completo do chefe. Eduardo gritando obscenidades, papéis voando, ele tentando ligar para alguém, provavelmente eu, e jogando o celular quando não atendi. Já é viral, Ricardo disse. Gumar Colapso Fontes. Todo blog financeiro de São Paulo o pegou. Ao meio-dia, o vídeo havia sido visto 40 mil vezes. Alguém o tinha musicado com música clássica, fazendo a raiva de Eduardo parecer ainda mais desequilibrada contra As 4 Estações de Vivaldi. A sessão de comentários era brutal. Ex-funcionários compartilhando histórias sobre o temperamento dele. Concorrentes questionando sua estabilidade, investidores perguntando se era nele que confiavam seus fundos de aposentadoria. Assisti uma vez, notando o momento exato em que o aviso da CVM deve ter aparecido em sua tela. Aquela seria a notificação formal de investigação sobre as alocações de fundos da Faria Lima Investimentos. O momento em que ele percebeu que sua carreira havia acabado, que a prisão era uma possibilidade real, que sua imagem perfeitamente elaborada havia se despedaçado como a tela do seu notebook. A quarta-feira chegou com sua entrega especial de consequências. Sofia me ligou 6 vezes antes do meio-dia, cada mensagem mais desesperada que a anterior. Não atendi, mas Lívia me encaminhou o texto que a mãe havia enviado para o grupo de chat da família. O Clube Harmonia cometeu um erro terrível, alguma confusão sobre finanças. Isso será resolvido imediatamente. Mas não havia confusão. O clube havia suspendido a associação dela, pendente de resolução de seus problemas legais. O mesmo estabelecimento onde ela havia sido a anfitriã por 20 anos, onde serviu em comitês e organizou galas, a havia exilado educada, mas firmemente. Sua parceira de tênis de quarta-feira, uma das socialites mais conhecidas, supostamente passou por ela no hall de entrada sem reconhecimento. A mesma mulher que havia sido madrinha de casamento de Sofia, agora fingia que nunca a tinha conhecido. Lívia me ligou naquela tarde. A voz dela era uma mistura de choque e algo próximo da satisfação. A mamãe apareceu para o jogo de tênis e eles tinham o conteúdo do armário dela encaixotado no hall, ela disse. A segurança a escoltou para fora. Todos viram. A dona Shin realmente tirou uma foto. A poderosa Sofia Fontes, reduzida a carregar uma caixa de papelão de roupas de tênis e roupas esportivas de grife, por um hall cheio de pessoas que ela um dia considerou abaixo de sua atenção. As colunas sociais de São Paulo se deliciariam com isso por meses. A quinta-feira trouxe um visitante inesperado. Ricardo chegou ao meu escritório em casa com uma pasta e uma expressão que aprendi a reconhecer. Ele havia encontrado uma oportunidade no caos. O Solar da Serra está com problemas, ele disse, espalhando demonstrativos financeiros pela minha mesa. O local está perdendo dinheiro, má gestão, contratos ruins. Eles estão procurando um comprador antes de afundar. Estudei os números. O mesmo local onde fui rotulada de auxiliar doméstica estava-se agora implorando por resgate. A ironia era deliciosa o suficiente para saborear.
Quanto? Perguntei. Eles estão pedindo 10 milhões. Mas eles aceitam 4 milhões de reais à vista, 40 centavos por real. Podemos fazer isso através da Shell Company. Torná-lo uma aquisição da Nexus Advisory. 4 milhões de reais para possuir o local da minha humilhação. Para controlar o espaço onde 300 pessoas testemunharam minha degradação, para garantir que mais ninguém jamais suportasse o que eu havia experimentado ali. Elabore os documentos, eu disse sem hesitar. Ricardo sorriu, o tipo de expressão que me lembrava porque eu contratei da consultoria Ícaro. Ele entendia que a vingança era apenas negócio com outro nome. Eu já comecei. Podemos fechar até o final do mês. Transferência total de ativos, incluindo seus contratos de eventos existentes. O Gala de Caridade de Sofia está agendado lá para dezembro. O Gala de Caridade, a joia da coroa social de Sofia, o evento que ela passava o ano inteiro planejando, onde provava sua relevância social levantando dinheiro para causas que ela mal conseguia pronunciar corretamente. Ela já havia enviado os convites. Os depósitos estavam pagos e, em breve, eu seria a dona do local. Honraremos os contratos existentes, eu disse com cuidado, com algumas modificações nas políticas. Ricardo levantou uma sobrancelha. Modificações, novas regras, sem crachás degradantes, sem cadeiras faltando, sem distinções de classe no serviço. Todos que entrarem serão tratados com igual dignidade, e o Gala de Sofia continuará conforme planejado. Ela só terá que seguir as novas políticas. E talvez exibiremos a propriedade do local em destaque, sabe? Por transparência. Naquela tarde, assinei os papéis iniciais pensando no crachá que ainda estava na gaveta da minha mesa, aquele que dizia Isabela, apoio doméstico. Em breve, eu seria dona do prédio onde aquela humilhação ocorreu. Eu controlaria o espaço onde Eduardo riu da minha cadeira faltando. Eu decidiria quem era bem-vindo e quem não era. Os documentos de aquisição pareciam mais pesados do que seu peso real, carregados com a promessa de transformação. O Solar da Serra se tornaria algo diferente sob minha propriedade. Um lugar onde o respeito não era determinado por contas bancárias ou linhagens de sangue. Onde cada pessoa que entrasse seria tratada como igualmente valiosa. Onde ninguém jamais ficaria ao lado de uma cadeira vazia enquanto seu cônjuge ria. Enquanto Ricardo recolhia os papéis para protocolar com nossos advogados, meu celular vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Abri para encontrar uma mensagem de Patrícia Dantas, a amante de Eduardo. Ele tem me ligado sem parar, implorando por ajuda. Achei que você deveria saber que vou testemunhar na CVM amanhã. Guardei registros de tudo. Os presentes, as viagens, tudo pago com fundos de investidores. Sinto muito. Eu deveria ter dito algo antes. Até sua amante estava abandonando o navio. Os dominós não estavam mais apenas caindo. Eles estavam acelerando. Cada colapso acionando o próximo com linda precisão. Olhei para o texto de Patrícia por mais um momento antes de deixar meu celular de lado. Amanhã, ela testemunharia na CVM e o último potencial salva-vidas de Eduardo seria cortado. A ironia de que sua amante mostraria mais integridade do que ele jamais teve não me passou despercebida. Puxei os e-mails das 3 empresas do portfólio, onde a Nexus Advisory mantinha contratos de consultoria através dos acordos da Faria Lima Investimentos. Cada uma dessas empresas devia sua sobrevivência ao meu trabalho de reestruturação. Embora Eduardo tivesse levado o crédito por conseguir consultores excepcionais em cada reunião de sócios. Na manhã de sexta-feira, enviei e-mails idênticos a todos os 3 CEOs. A mensagem era simples. Evidência de alocação indevida de fundos afetando suas empresas. Revisão urgente do conselho recomendada. Documentação anexa. Às 9h30, meu telefone tocava sem parar. Michael Chin, da Pinnacle Tech, foi o primeiro. Isabela, esses documentos. Isso é real? Eduardo tem cobrado despesas pessoais em nosso orçamento operacional? Cada recibo é autenticado, eu disse a ele. As taxas de consultoria anormalmente altas do seu último trimestre pagaram, na verdade, pelas estadias dele no Hotel Palácio. A reunião de emergência do Conselho da Faria Lima Investimentos foi convocada às 11 horas.
Eu não estava lá, mas Michael Chin me ligou do banheiro durante um intervalo, sussurrando como se estivesse compartilhando segredos de Estado. É o caos, ele disse. Os sócios limitados estão enlouquecendo. Alguém calculou que Eduardo desviou 16 milhões de reais em 18 meses. Eles estão falando em processo criminal. Às 3 horas, acabou. Eduardo foi colocado em licença indefinida, sua participação acionária congelada, pendente de investigação, e seu acesso à empresa revogado imediatamente. A filmagem de segurança que vazou depois mostrou ele encaixotando itens pessoais em uma caixa de papelão, enquanto 2 guardas observavam, garantindo que ele não levasse nenhum arquivo. O mesmo escritório de canto onde ele jogou seu notebook, agora era palco de seu funeral profissional. Sua assistente aparentemente lhe evitou o contato visual enquanto ele saía. Naquela noite, Lívia me ligou soluçando, mas eram lágrimas diferentes das de antes. Estas carregavam alívio misturado com raiva. Confrontei Felipe com tudo, ela disse, a voz mais firme do que eu esperava. No início, ele negou. Disse que eu estava paranoica, que eu não entendia as métricas de startup. Então mostrei a ele as evidências que você me ajudou a compilar. Ela descreveu como Felipe desmoronou completamente, caindo de joelhos no apartamento, admitindo que havia inflado os números de usuários da Pure Metrics em 90%. Os 2 milhões de usuários eram principalmente bots que ele havia comprado de um desenvolvedor romeno. As parcerias bancárias existiam apenas em minutas de propostas. Tudo foi projetado para garantir financiamento antes que a verdade surgisse. Ele ficava dizendo que poderia consertar. Lívia continuou, o nojo surgindo em sua voz. Como se a fraude pudesse ser corrigida com boas intenções. Ele realmente sugeriu que nos casássemos rapidamente para que eu não pudesse testemunhar contra ele. Ela terminou o noivado via mensagem de texto em grupo, para evitar confrontos individuais com pessoas que só a haviam procurado por causa de seu fundo fiduciário. A mensagem foi breve. Casamento cancelado, por favor, não me contate. O celular dela explodiu com mensagens que variavam de falsa preocupação a exigências irritadas de explicação. Ela bloqueou todas elas. Você me salvou de ser esposa de um réu federal, ela disse, em voz baixa. De visitá-lo na prisão, de ter meus bens confiscados, de perder tudo para os crimes dele. Às 2 horas da manhã, minha câmera da campainha detectou movimento. O alerta no meu celular mostrou Eduardo parado na minha porta, cambaleando levemente. Seu terno, geralmente impecável, estava amassado e manchado. Sua gravata pendia solta em seu pescoço. Ele parecia o que era. Um homem cujo mundo inteiro havia desmoronado em menos de uma semana. Isabela, ele gritou alto o suficiente para acordar os vizinhos. Abra a porta, precisamos conversar. Eu observei pela câmera enquanto ele alternava entre bater na porta e se apoiar nela. A gravação seria a prova perfeita para a ordem de restrição que Regina Vasconcelos protocolaria na abertura do tribunal. Eu sei que você está assistindo. Ele arrastou as palavras, olhando diretamente para a câmera. Você acha que venceu? Eu vou destruir o seu negocinho. Eu vou contar a todos o que você realmente é. O que eu realmente era? Uma mulher que salvou o negócio de sua família, apoiou sua carreira e construiu seu próprio sucesso apesar de sua constante diminuição. A ameaça poderia ter me assustado uma vez. Agora era apenas ruído patético de um homem que havia perdido todo o seu poder. Podemos resolver isso, ele continuou, seu tom mudando para súplica desesperada. Foi só uma piada, o negócio do crachá. Ideia da mamãe, você sabe que eu te amo. Amo. Ele jogou a palavra por aí como se significasse algo. Como se pudesse apagar o crachá de apoio doméstico. A cadeira faltando, a risada quando eu estava sem lugar na mesa. Pela câmera, observei-o deslizar para se sentar nos degraus da varanda com a cabeça nas mãos. O poderoso Eduardo Fontes, reduzido a mendigar bêbado na porta da mulher que ele tentou humilhar. Depois de 20 minutos, ele finalmente foi embora, tropeçando em direção a um Uber cobrado no cartão de crédito, do qual eu ainda não havia removido meu nome. Eu resolveria isso pela manhã, junto com o protocolo da ordem de restrição. Por enquanto, eu tinha 20 minutos de evidência gravada de assédio, ameaças e invasão de propriedade. O sábado à tarde trouxe a revelação mais inesperada.
Ricardo estava rastreando o colapso financeiro da família Fontes através de sua rede de contatos. O que ele descobriu sobre a situação atual de Sofia excedeu até mesmo minhas expectativas de justiça poética. Ela está trabalhando como recepcionista, ele me disse durante um café no meu escritório em casa, em uma clínica odontológica em Osasco. 40 italianos, R$ 40 por hora, mais benefícios. A mulher que me declarou apenas funcionária estava agora realmente trabalhando como funcionária. A mulher que disse que comida é para a família estava provavelmente levando marmita para economizar dinheiro. A mulher que media o valor em grifes e zeros de fundos fiduciários estava pegando transporte público porque seu Range Rover havia sido apreendido na quinta-feira de manhã. Ela está morando em um apartamento de um quarto perto da estação de metrô, Ricardo continuou, mostrando-me registros de propriedade em seu tablet. 6 miles, R$ 6.000 por mês. A mansão dela nos Jardins foi confiscada ontem devido às multas por fraude. Pensei em Sofia sentada atrás de uma recepção, agendando consultas para pessoas que não sabiam que ela costumava realizar galas de caridade no mesmo subúrbio. Atendendo telefones com a mesma voz que havia anunciado a 300 pessoas que eu era a auxiliar doméstica, preenchendo formulários de seguro para o tipo de famílias de classe média que ela um dia considerou abaixo de sua atenção. As outras recepcionistas aparentemente não têm ideia de quem ela costumava ser, Ricardo acrescentou. Ela se apresenta como Sara agora. Sara Silva. Disse a eles que é divorciada, começando de novo aos 62 anos, com nada além de um salário por hora e um pacote de benefícios que ela precisava desesperadamente para o plano de saúde. A mesma idade em que a maioria de seus ex-amigos estava planejando cruzeiros e reclamando de impostos de herança, com os quais ela nunca mais teria que se preocupar. Naquela noite, fiquei no meu dúplex olhando a evidência física da destruição da semana. Os pertences de Eduardo ainda desorganizavam metade do closet. Ternos que provavelmente seriam vendidos para pagar despesas legais. Relógios que seriam apreendidos como ativos comprados fraudulentamente. As abotoaduras que eu lhe dei no nosso aniversário, que ele nunca usou porque não eram caras o suficiente para impressionar seus sócios. Na minha mesa estava o contrato do Solar da Serra, aguardando as assinaturas finais. O crachá de apoio doméstico estava ao lado, um lembrete do momento em que eles revelaram sua verdadeira natureza. Ao tentar me diminuir, eles me libertaram para me tornar quem eu realmente era. Não a esposa solidária que se fazia menor para o ego do marido, mas uma mulher capaz de destruição sistemática, legal e completa daqueles que confundiram bondade com fraqueza. O império da família Fontes não havia caído. Havia sido metodicamente demolido tijolo por tijolo, até que nada restasse além de escombros e arrependimento. Assinei os papéis finais do Solar da Serra em uma manhã de segunda-feira que parecia o primeiro dia de uma nova vida. O local era meu agora. Cada coluna de mármore e lustre de cristal, cada centímetro do espaço onde eles tentaram me apagar. Ricardo agendou a conferência de imprensa para quarta-feira, às 2h, precisamente quando o Comitê de Planejamento do Gala de Caridade de Sofia estaria se reunindo para seus preparativos finais. O salão principal parecia diferente à luz do dia, menos imponente, de alguma forma. Fiquei no pódio que montaram, olhando para os repórteres reunidos, empresários locais e representantes de várias organizações comunitárias de São Paulo. A mesma sala onde me foi negada uma cadeira agora abrigava 50 pessoas que vieram ouvir minha visão para o futuro do local. O Solar da Serra operará sob novos princípios, anunciei, minha voz firme e clara através do microfone. Com efeito imediato, estamos eliminando todos os arranjos hierárquicos, de assentos e práticas de identificação degradantes. Todo convidado, independentemente de sua conta bancária ou linhagem de sangue, será tratado com igual dignidade e respeito. Segurei uma amostra de nossos novos crachás. Simples, elegantes, apenas nomes sem títulos ou designações. Ninguém jamais seria rotulado como auxiliar doméstico, ou funcionário, ou qualquer coisa projetada para diminuí-los. Além disso, continuei, estamos lançando a minha iniciativa de celebração comunitária,
Uma vez por mês, o Solar da Serra estará disponível gratuitamente para famílias imigrantes que celebram marcos importantes, casamentos, formaturas, cerimônias de cidadania, porque todos merecem um espaço bonito para seus momentos importantes, não apenas aqueles que nasceram no privilégio. Uma repórter do jornal levantou a mão. Senhora Fontes, e quanto às reservas existentes? Entendemos que havia um grande gala de caridade agendado para dezembro. Todos os contratos existentes serão honrados com nossas novas políticas em vigor. Eu disse com cuidado. No entanto, quaisquer eventos que não possam cumprir nossos padrões de tratamento igualitário terão que encontrar locais alternativos. Já emitimos reembolsos totais, quando necessário. O Gala de Sofia, a joia da coroa de seu calendário social, estava oficialmente morto. Seu depósito havia sido devolvido naquela manhã, juntamente com uma nota educada explicando que o Solar da Serra não podia mais acomodar eventos que praticavam estratificação social. A mulher que orquestrou minha humilhação teria que encontrar outro lugar para fingir que ainda era importante para a sociedade paulistana. Enquanto a conferência de imprensa terminava, meu telefone vibrou com uma ligação de Regina Vasconcelos. A investigação federal havia divulgado suas descobertas naquela manhã. Os crimes de Eduardo eram piores do que até eu havia documentado. 16 milhões de reais, desviados em 18 meses, sistematicamente roubados de investidores que confiaram a ele seus fundos de aposentadoria e dotações universitárias. Eles estão confiscando tudo, Regina explicou. O dúplex vai a leilão no próximo mês. Os 2 Porsches, o barco que ele mantinha na represa de Guarapiranga, até mesmo sua coleção de relógios, o Patek Philippe que ele usava para se exibir nas reuniões de sócios, foi comprado com fundos roubados. O dúplex onde eu fazia seu café todas as manhãs, onde eu passava suas camisas enquanto ele planejava minha humilhação, seria vendido ao maior lance. Seu precioso Porsche 911 Vintage, aquele que ele passava os fins de semana polindo, enquanto eu salvava negócios falidos, acabaria na garagem de outra pessoa. Cada símbolo de seu sucesso estava sendo despojado, revelando a fraude por trás da fachada. A defesa legal dele está custando mais de 2 milhões de reais e subindo, Regina continuou. O fundo fiduciário que seu avô estabeleceu está quase esgotado. Não sobrará nada para apelações. Naquela tarde, um e-mail inesperado chegou de Helena Medeiros, sócia sênior da Faria Lima Investimentos. Ela queria se encontrar em particular, longe do escritório, em uma cafeteria tranquila na Vila Madalena. Quase recusei, mas a curiosidade venceu. Helena parecia mais velha do que na festa de noivado. Linhas de estresse evidentes, apesar de sua maquiagem cuidadosa. Ela se levantou quando cheguei, um gesto de respeito que ela não teria oferecido 2 semanas atrás. Eu lhe devo um pedido de desculpas, ela disse sem preâmbulo. Eu suspeitei que Eduardo estava alocando fundos indevidamente 6 meses atrás. Pequenas discrepâncias, nada que eu pudesse provar. Eu deveria ter investigado mais a fundo. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Dentro, havia informações de contato de 12 CEOs em sua rede, todos administrando empresas que precisavam de experiência em reestruturação. Esses executivos valorizam a integridade acima das conexões, ela disse. Eles precisam de alguém que possa salvar seus negócios sem destruir a vida de seus funcionários. Eu já fiz as apresentações. Eles estão esperando suas ligações. 3 dessas ligações resultaram em contratos imediatos no valor de mais de 7 dígitos cada. Em uma semana, a Nexus Advisory tinha mais trabalho do que podíamos suportar, exigindo que eu contratasse 6 novos consultores para gerenciar o excesso. Não éramos mais meu pequeno negócio, mas a principal empresa de reestruturação de São Paulo, procurada por empresas que queriam soluções honestas, em vez de truques de engenharia financeira. Na sexta-feira seguinte, participei da conferência Mulheres nos Negócios, no Hilton da Avenida Paulista. Eu não estava programada para falar, apenas planejando fazer networking e possivelmente recrutar novos talentos para a nossa equipe em expansão. Então, o moderador anunciou um orador surpresa para a sessão sobre integridade profissional. Lívia subiu ao palco vestindo um terno preto simples, o cabelo puxado para trás,
sem se parecer em nada com a garota que chorou na minha cozinha sobre seu noivado apressado. Ela comandava o pódio com uma nova confiança. 2 meses atrás, eu estava planejando um casamento com um homem que estava cometendo fraude federal. Ela começou, sua voz ecoando por todo o auditório lotado. Eu teria me casado com ele, amarrado meu futuro aos crimes dele, se não fosse por uma pessoa que se importou o suficiente para me dizer a verdade. Ela olhou diretamente para mim na terceira fila. Isabela Fontes me salvou de me tornar dano colateral na decepção de outra pessoa. Enquanto minha própria família orquestrava a humilhação pública contra ela, ela me protegia silenciosamente de um erro catastrófico. A plateia de 500 mulheres profissionais ouviu em atenção total enquanto Lívia descrevia a descoberta da fraude de Felipe, o cancelamento do noivado e o uso do dinheiro da venda de seu anel de noivado para financiar seu MBA na Escola de Administração da FGV. Família de verdade, ela disse, sua voz crescendo mais forte, protege você do mal. Família de verdade diz verdades difíceis. Família de verdade defende você quando o mundo tenta diminuí-la. Isabela me ensinou que família não é sobre sangue ou certidões de casamento. É sobre escolher proteger as pessoas, mesmo quando elas estão conectadas àqueles que o machucaram. O aplauso foi estrondoso. Mulheres em todo o auditório se levantaram, reconhecendo algo universal na história de ser subestimada, dispensada e, finalmente, triunfante. Eu não procurei esse reconhecimento, não queria a vindicação pública. Mas sentada ali, observando Lívia reivindicar seu próprio poder, senti algo se soltar no meu peito que eu não tinha percebido que estava segurando. No dia seguinte, Lívia me encontrou no hall de entrada. Ela me abraçou com gratidão feroz, depois puxou para me mostrar a tela do notebook dela. Olha, ela disse, apontando para um e-mail. Fui aceita no programa de Scholars da FGV. Bolsa integral baseada na minha redação sobre como reconhecer e escapar de fraudes financeiras. Eles querem que eu ajude a desenvolver um novo currículo sobre práticas éticas de negócios. A garota que estava se casando por status estava agora construindo uma carreira com substância. A mulher que havia sido passiva na crueldade de sua família havia encontrado sua voz. A irmã que ficou parada enquanto eu era humilhada havia se tornado a única família que valia a pena reivindicar. Naquela noite, eu estava no salão principal do Solar da Serra, agora vazio, exceto pela equipe de manutenção que preparava o evento de amanhã, uma cerimônia de cidadania para 30 famílias imigrantes que celebrariam no espaço onde me disseram que eu não era família o suficiente para uma cadeira. A ironia amarga havia se transformado em algo mais doce, algo que tinha gosto de justiça servida na temperatura certa. A equipe de manutenção havia terminado seus preparativos, deixando o Solar da Serra impecável para a cerimônia de cidadania de amanhã. Caminhei pelo salão silencioso, meus passos ecoando contra o mármore que agora guardava memórias diferentes. Exatamente 1 ano se passou desde a festa de noivado, desde a noite em que tentaram me apagar com uma cadeira faltando e um crachá degradante. Esta noite, eu sediaria minha própria reunião neste mesmo espaço, mas desta vez, todas as cadeiras seriam preenchidas com pessoas que entendiam que o valor não era medido em fundos fiduciários ou nomes de família. Ricardo chegou primeiro, carregando uma garrafa de vinho da coleção particular do JEP. O dono da pizzaria que eu salvei há 3 anos insistiu em enviar sua melhor safra quando soube do jantar desta noite. Regina Vasconcelos veio em seguida, tendo dirigido direto do tribunal, onde estava defendendo outro denunciante contra a retaliação corporativa. Seu Antônio Romano trouxe um tiramisu caseiro de seu restaurante, aquele que teria fechado sem minha intervenção. Lisa Chang, que era dona do restaurante chinês, na Avenida Paulista, que reestruturei no ano passado, chegou com sua filha, que acabara de se formar na FGV, graças ao negócio ter permanecido à tona. E então Lívia entrou, transformada da garota que chorou na minha cozinha para uma mulher confiante que se portava como se pertencesse a qualquer lugar que escolhesse estar. Ela usava um vestido azul marinho simples, nenhuma grife era necessária para anunciar seu valor. 1 ano, ela disse, olhando ao redor do salão. Difícil de acreditar que foi aqui que tudo começou a desmoronar. Ou talvez onde tudo começou a se encaixar. Sentamos em uma mesa redonda que escolhi deliberadamente. Sem cabeça, sem hierarquia, apenas iguais compartilhando uma refeição. A conversa fluiu naturalmente.
Histórias de negócios salvos e famílias preservadas, de segundas chances e novos começos. O filho de seu Antônio assumiu o restaurante e estava inovando o cardápio, mantendo as receitas da avó. A expansão de Lisa para uma segunda unidade estava à frente das projeções. A risada era genuína, nascida de lutas compartilhadas e respeito mútuo, em vez de networking nervoso. A resiliência, Ricardo levantou sua taça, e a Isabela, que nos mostrou que ser dispensado como apenas funcionário pode ser o começo de se tornar indispensável. Depois do jantar, dirigi para meu novo escritório no bairro de Pinheiros, um espaço que escolhi especificamente porque não ficava no distrito financeiro onde os ex-colegas de Eduardo se reuniam. O prédio era moderno, mas acessível, vidro e aço, suavizados por tijolos expostos e iluminação quente. Meu escritório ocupava o canto do terceiro andar, com janelas voltadas para o oeste, em direção a bairros cheios de pequenas empresas que precisavam ser salvas. Na parede entre meu diploma de MBA pela FGV e o primeiro cheque emoldurado do JEP, meu primeiro cliente pagante, pendurei o crachá de apoio doméstico. Eu o mandei montar profissionalmente com vidro de qualidade de museu. O papel cartão creme perfeitamente preservado, a caligrafia elegante ainda clara. Isabela. Apoio doméstico. Todo empresário em dificuldades que se sentava na minha mesa podia vê-lo. Quando perguntavam, o que sempre faziam, eu contava a história. Como o crachá destinado a me diminuir se tornou minha motivação. Como ser rotulada como funcionária me libertou para parar de buscar a aprovação de pessoas que nunca a dariam. Como a maior força, às vezes, vinha daqueles que outros dispensavam como indignos. Isso me lembra, eu lhes dizia, que suas circunstâncias atuais não definem suas capacidades futuras. Aquele crachá deveria ser minha designação. Em vez disso, tornou-se minha declaração. Na manhã seguinte, Regina Vasconcelos ligou com a última comunicação de Eduardo. Ele enviou uma carta através de seu advogado nomeado pelo tribunal, já que não podia mais pagar um advogado particular. Regina a leu para mim por telefone, sua voz carregando uma sutil diversão em seu conteúdo. Cara Isabela, eu estou escrevendo de Curitiba, onde aceitei uma posição como analista júnior em uma pequena consultoria local. É uma firma pequena, mas eles estavam dispostos a ignorar certas dificuldades passadas. Eu moro com meus pais agora, na casa onde cresci. É humilhante, mas talvez necessário. A carta continuou por 2 páginas, tecendo entre autopiedade e história revisionista. Ele alegou que o incidente da festa de noivado foi mal interpretado, que o crachá foi um erro lamentável, que sua mãe agiu sem seu conhecimento. Ele me implorou para considerar desistir das acusações, embora ambos soubéssemos que o processo criminal estava além do meu controle agora. Investigadores federais não se importavam com perdão pessoal. Como devo responder? Regina perguntou. Uma palavra, eu disse. Não, ela riu. Eu vou redigir algo apropriadamente breve. Naquela noite, fiquei na minha cobertura no Itaim Bibi enquanto o amanhecer pintava o céu de São Paulo em tons de rosa e ouro. Eu usava pijamas de flanela e meias grossas, roupas confortáveis que teriam horrorizado Sofia com sua falta de grifes. Ninguém estava olhando. Ninguém estava julgando. Ninguém estava medindo meu valor pela minha aparência. Meu notebook estava aberto na bancada da cozinha, exibindo planos de expansão para o segundo escritório da Nexus Advisory, em Belo Horizonte. Identificamos 40 empresas em dificuldades lá que poderiam se beneficiar de nossa experiência em reestruturação. A cidade que outros haviam descartado como em declínio estava cheia de empreendedores que se recusavam a desistir, que só precisavam de alguém para lhes mostrar como cortar os custos certos e manter as pessoas certas. Pensei na cadeira vazia naquela mesa, 1 ano atrás, o espaço onde eu deveria me sentar, mas não era bem-vinda. Na época, parecia apagamento, como ser riscada da minha própria história de vida. Agora eu entendia isso de forma diferente. Aquela cadeira vazia não tinha sido uma ausência. Tinha sido uma abertura. Um espaço para me afastar de uma mesa onde eu nunca fui verdadeiramente bem-vinda, para construir minha própria mesa onde todos tinham um assento. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto de Lívia.
Ela anexou uma foto de sua aula de ética empresarial, onde estava ensinando um estudo de caso sobre como reconhecer fraudes em relacionamentos pessoais. Usando nossa história para ajudar os outros, ela escreveu: "Espero que esteja tudo bem." Eu sorri, respondendo: "Nossa história pertence a você também. Ensine-os bem." Lá fora, São Paulo estava acordando. Em algum lugar em Osasco, Sofia, ou Sara, como ela se chamava agora, estava provavelmente se preparando para mais um dia atendendo telefones e agendando consultas. Em algum lugar em Curitiba, Eduardo estava morando em seu quarto de infância, tentando reconstruir a partir do nada. E aqui no Itaim Bibi, eu estava planejando a próxima fase de um negócio construído sobre o princípio de que todos mereciam uma chance de redenção, exceto aqueles que se recusavam a reconhecer que precisavam dela. O crachá de apoio doméstico deveria ter me colocado no meu lugar. Funcionou, só que não da maneira que eles pretendiam. Meu lugar não era na mesa deles, implorando por aceitação que nunca viria. Meu lugar era aqui, construindo algo significativo, cercada por pessoas que viam meu valor sem precisar de um crachá para confirmá-lo. O crachá me rotulou como funcionária. No final, eu equipei uma vida inteiramente nova, uma onde o respeito não era negociável e a dignidade não era determinada por linhagens de sangue ou contas bancárias. Se esta história de vingança calculada o deixou sem palavras, clique no botão curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Isabela colocou a aliança naquela mesa vazia, transformando a humilhação pública deles em sua declaração de independência. Qual foi o seu momento favorito de justiça? Deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e tocar no sino de notificação para acompanhar mais histórias emocionantes de traição, resiliência e triunfo final.